Queridos irmãos e queridas irmãs, é uma alegria poder estar a compartilhar mais uma vez a palavra de Deus, na qual poderemos sermos enriquecidos do conhecimento do que Deus, pelo seu Divino Espírito Santo, tem a nos revelar através dela. Mas antes de ler o texto sagrado da nossa meditação, estarei lendo o hino de número 168, que fala sobre chuvas, e chuvas de bênçãos. Assim diz a mensagem desta canção. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já o Senhor. Dá-nos agora o bom fruto dessa palavra de amor. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas de bênção a todos os crentes. Bênçãos do nosso bom Deus sobre nossas vidas. É a mensagem que traz esta canção, é que Deus fará chover sempre bênçãos sobre o nosso viver. Neste momento estaremos lendo o texto para a nossa meditação neste dia, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8 e versículo 9, o qual nos diz o seguinte: E Deus é poderoso para multiplicar toda graça em vós, para que em toda suficiência, em tudo tendo abundez em toda boa obra. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Este é o texto da nossa meditação nesta tarde, onde ele relata sobre o princípio da abundância. O próprio Jesus, quando veio a este mundo terreno, ele disse que veio para dar vida e vida em abundância. Não só vida em abundância, mas qualquer outra coisa que viesse precisarmos termos em nossa jornada aqui neste universo terreno. Por isso, o texto diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ele quer que a gente tenha bênção em abundância para estarmos abençoando outras vidas. Assim nos diz o texto sagrado. E nesse texto sagrado, no versículo 8, ele nos mostra 4 detalhes acerca deste assunto, acerca deste princípio da abundância que Deus faz acontecer em nossa vida, como seus servos, como seus filhos e como seguidores de seu santo e bendito Evangelho. O primeiro detalhe é que Deus pode nos dar em abundância o que venhamos pedir a Ele, se tiver de acordo com a vontade dEle. Ele pode dar em abundância, pode dar muito mais do que aquilo que venhamos a requerer da pessoa dEle, de acordo com a vontade dEle. O apóstolo Paulo usa o conceito de abundância para descrever o consolo de Deus. Quando o ser humano ele vai ao encontro de Deus buscar chuva de bênçãos, bênçãos de sua vida, Deus o acolhe e o consola e derrama não só aquela bênção que ele foi buscar, mas derramará outras bênçãos mais do que aquela. Por isso que ele disse que as bênçãos deles é bênção em abundância, é bênção sem limite sobre nossas vidas.
de acordo com a vontade dele e de acordo com o que estaremos precisando no momento da busca à pessoa dele sobre nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo, ele faz e usa este conceito de abundância e descreve o consolo de Deus, que é a graça dele abundante em nossas vidas. Que a graça dele já é um favor, um presente merecido, algo que a gente não merece, mas precisamos, que é a salvação através do recebimento do seu Filho em nosso coração como Salvador e Senhor de nossas vidas. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15, nos fala sobre este assunto. Deus pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mais do que pedimos ou pensamos. A gente pede algo a Deus e Deus pode conceder aquilo que pedimos e nos dar mais coisa ainda que não imaginamos. É como diz lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que não sabes. Vou anunciar a você, vou dizer a você, vou derramar sobre sua vida coisas maravilhosas que você nem sabe. Mas clame a mim, me busque de todo o seu coração. E o segundo detalhe deste princípio da abundância é que Deus nos dá para termos sempre. Ele não nos dá para a gente ter apenas naquele momento, porque o que Ele dá é para ficar eternizado em nossa vida, porque Ele é infinito e tudo quanto Ele concede aos seus filhos, aos seus servos, é algo infinito, algo permanente, quando Ele afirma em sua palavra de nunca nos abandonar, quando tivéssemos Ele em nosso coração como Salvador e Senhor de nossas vidas. Nunca faltará a provisão de Deus na despensa de um crente generoso, que Ele pede para que haja a prática da generosidade de cada crente, de cada filho dele, de cada servo dele, de cada discípulo dele, de cada pessoa que abraça o seu santo e bendito Evangelho. A superabundância de bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas é para que a gente possa compartilhar também com os nossos semelhantes. E por isso que o segundo detalhe sobre o princípio da abundância é este, que Deus nos dá para termos sempre, para que possamos compartilhar e ajudar também outras pessoas. Como Deus nos diz e nos relata lá no Salmo 37, quando Ele diz que devemos entregar nosso caminho a Ele e esperar que Ele fará as outras coisas. Como diz o texto, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse e o mais é algo que eu não posso fazer, você não pode fazer, mas Ele pode fazer e realizar em nossa vida. Ele quer apenas que a gente entregue o nosso caminho e confie. E confie na ação dele sobre nossas vidas. Terceiro detalhe sobre o princípio da abundância que Deus relata aqui, no texto sagrado, é que Deus nos dá sempre mais que precisamos. Ele não se limita àquilo que a gente pede, como já falei. Quando o texto sagrado nos fala que em tudo ampla suficiência, indica mais do que precisamos em todas as áreas da nossa vida, não apenas em uma área, mas em todas elas. Deus vai derramar bênção abundantemente, bênção sem medida, bênção abundante sobre nossas vidas, como diz
a mensagem do hino que lemos, chuvas de bênçãos teremos, porque é a promessa de Deus fazer chover bênçãos sobre nossas vidas. Deus nos dá para que possamos distribuir, compartilhar, quando Ele diz superabundez em toda boa obra. Deus quer que sejamos agentes multiplicadores. Ele nos concede a superabundância para que a gente compartilhe com outras pessoas o que Ele nos concede de bênção. Ele nos alcançou com o seu Evangelho e Ele espera que nós também possamos estarmos testemunhando e anunciando o seu Evangelho pelo qual fomos alcançados. Paulo cita o salmista relatando o seguinte: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus resista para sempre os nossos atos de misericórdia para com os necessitados. Palavra que Paulo mencionou no versículo 9 do texto que nós lemos, como diz: como está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Palavra de Deus, no qual o apóstolo Paulo estava mencionando esse registro, que não é apenas momentâneo a ação da misericórdia que temos que termos para com as criaturas, mas ela deve ser constante, porque a de Deus é constante, é contínua. Então que neste dia possamos estarmos entendendo e aplicando em nossa vida os princípios, ou o princípio da abundância, crendo de que Deus, Ele sempre pode fazer abundar as bênçãos sobre nossas vidas, crendo que Deus nos dá para termos sempre um propósito de compartilhar com o nosso semelhante, e sempre crendo que nunca faltará a provisão de Deus sobre nossas vidas, crendo que Deus nos dá sempre mais do que precisamos, crendo que Deus nos dá para que possamos distribuir e compartilhar com os nossos semelhantes. Que o Senhor nos cubra com a sua graça, nos alimente sempre com a sua palavra, que o seu divino Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações e nós possamos sempre buscarmos a sermos obedientes à palavra de Deus, clamarmos a Deus e confiarmos no Senhor e cremos que nele está tudo quanto precisamos ter em nossas vidas. Estaremos um momento orando, encerrando este momento de meditação. Ó Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo momento que o Senhor está nos dando de compartilhar a tua palavra. Em nome de Jesus, continua, ó Deus, abençoando, concedendo ao Pai a tua graça, teus livramentos, ó Deus, sobre os profissionais de saúde, ó Pai bendito, derramando a tua bênção de cura sobre os enfermos, Senhor, derramando as tuas bênçãos, Pai, tanto física e espiritual, sobre a vida de todos aqueles que necessitam receber do Senhor. E que possamos sempre estarmos tendo a alegria de clamar pelo Senhor, de colocar diante do altar do Senhor as nossas necessidades, para que o Senhor nos conceda sempre tua graça. Que o teu divino e eterno amor, que a tua divina e eterna graça, que a tua divina e eterna comunhão e consolações do Espírito Santo continue presente em nossos corações, continue presente na vida do teu povo, de todo o teu Israel, espalhado por toda a superfície da terra, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe.